Faça sempre o seu melhor. A sabedoria transformadora de Jim Rohn. Eu sou Jim Rohn. E hoje eu vou te contar algo que pode irritar algumas pessoas, mas vai libertar outras. A riqueza não é sorte. Não é política. Não é privilégio. É uma fórmula espiritual, bíblica, matemática e agora científica. E o mais surpreendente, Deus ensinou essa fórmula milhares de anos antes da ciência existir. E enquanto muitos esperam que a vida mude sozinha, Jesus já disse: seja conforme a sua fé. Mateus 9:29 e a ciência hoje confirma: o que você acredita com convicção molda seu comportamento, suas escolhas e, no fim, sua realidade. Mas deixa eu te perguntar: dedo indicador apontando para a direita, você realmente acredita que merece prosperar? Dedo indicador apontando para a direita ou lá no fundo sente medo, culpa, vergonha quando pensa em dinheiro? Porque, se você tem medo do dinheiro, o dinheiro terá medo de você. Hoje, eu vou te mostrar a fórmula da riqueza, de forma simples, direta, aplicável. A mesma que mudou minha vida. E que pode mudar a sua, se você permitir. Quando eu descobri que tudo começa dentro de nós, foi como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto onde eu vivi por anos no escuro. E é curioso, porque a palavra de Deus sempre deixou isso claro. Jesus disse: se você crer, verá a glória de Deus. E eu passei boa parte da minha juventude esperando ver para só então acreditar. Mas esse não é o caminho. Primeiro se crê. Primeiro se afirma. Primeiro se declara com fé. A ciência hoje chama isso de programação neural, psicologia cognitiva, viés de confirmação. Mas Deus já chamava isso de fé há milhares de anos. E foi aí que eu percebi algo desconfortável. Não era o mundo que estava me limitando, era eu. Já percebeu como a maioria das pessoas fala de escassez antes mesmo de falar de possibilidades? Eu não consigo, não é para mim, eu nunca tive sorte. Será coincidência que essas mesmas pessoas vivem exatamente esse tipo de realidade? Quantas vezes você já repetiu frases assim sem nem perceber? Eu repetia. Todo dia. E eu nem era uma pessoa negativa, eu só não entendia o princípio. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios não poderia ser mais direto. Então deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas profunda. O que você tem declarado sobre si mesmo? Porque se você acorda dizendo a vida é difícil, o seu cérebro vai trabalhar o dia inteiro para provar que você está certo. Se você diz eu nunca tenho oportunidades, você vai ignorar todas as que aparecem. A ciência confirma que o cérebro filtra a realidade baseado nas suas crenças. É o chamado sistema de ativação reticular. Deus já sabia disso antes de qualquer laboratório existir. Mas o que mais me impressiona não é a força da crença, é o medo que as pessoas têm dela. Medo de sonhar, medo de acreditar, medo de parecer arrogante por desejar prosperar. Quantas vezes você já sentiu culpa só por querer uma vida melhor? Como se desejar crescimento fosse pecado. Mas a Bíblia não condena a prosperidade, condena a arrogância, condena a ganância, condena orgulho. Prosperidade com propósito é honra ao Criador. E eu precisei aprender isso na pele. Houve um momento em que tudo parecia dar errado. Eu estava endividado, inseguro, frustrado. E um dia, cansado, eu falei em voz alta: eu acho que a vida não foi feita para mim. Parecia só um desabafo. Mas foi uma semente. E sementes crescem, principalmente as ruins, quando você não percebe. Nos meses seguintes, tudo ficou ainda pior. Até que meu mentor me perguntou: Jim, por que você anda dizendo isso sobre você? E eu respondi quase sem pensar: porque é verdade. Ele sorriu e disse: não, Jim. Isso só virou verdade porque você repetiu. Aquilo me desmontou. Eu me senti pequeno, envergonhado, mas também desperto. Porque naquele instante eu entendi: eu não estava descrevendo a realidade, eu estava criando a realidade. E chorei. Não de tristeza, mas de percepção. Era como se Deus estivesse dizendo: filho, eu te dei o poder da palavra, use-o com sabedoria. Então comecei a testar um novo jeito de falar. Não com arrogância, mas com fé. Eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. Eu sou capaz. Deus tem planos maiores para mim. No começo, parecia mentira. A mente resistia. Mas a fé não é sentimento, é escolha. E algo extraordinário aconteceu. Pequenas oportunidades começaram a surgir. Eu comecei a enxergar coisas que sempre estiveram lá. Porque a fé não cria só o destino, ela abre os olhos para o caminho. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você não seja fracassado.
só está cego para o seu próprio potencial. Talvez o problema não seja falta de inteligência, contatos, beleza, dinheiro, diploma. Talvez o problema seja interno, medo, crenças antigas, palavras ditas sem perceber. Quem te convenceu de que você não pode? Quem te ensinou que prosperidade é perigosa? Quem plantou a ideia de que você é menos? E por que você ainda está acreditando nisso? Eu aprendi que você não precisa esperar sua vida melhorar para começar a falar como alguém que tem uma vida melhor. Você precisa falar primeiro. A palavra vem antes. Sempre veio. Sempre virá. E quando você declara com fé, seu corpo muda, sua postura muda, sua interpretação muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, seu destino muda. Mas atenção, não basta repetir frases como um papagaio. É preciso sentir, imaginar, visualizar, se ver do outro lado. Não como fantasia, mas como alguém caminhando com Deus na jornada do propósito. Porque quando a crença se alinha com ação, disciplina e responsabilidade, milagres deixam de ser exceção, viram consequência. Então aqui vai meu convite. Não é um pedido, não é uma promessa, é um experimento. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você pensar ou falar algo negativo sobre si mesmo, pare, respire e substitua por uma afirmação de fé. Algo simples, direto e possível, como: eu estou me tornando mais sábio com cada desafio. Deus está me moldando. Eu mereço crescer. Faça isso com intenção. Faça isso com consciência. E observe, não apenas o que muda ao seu redor, mas o que muda dentro de você. Porque antes da vida melhorar fora, ela precisa melhorar dentro. E quando melhora dentro, nada mais consegue impedir. Eu sou prova disso. E se funcionou para mim, que comecei sem dinheiro, sem direção e sem crença, por que não funcionaria para você? Afinal, você também é criação de Deus. E Deus não fabrica pessoas sem propósito. Nunca fabricou. Nunca vai fabricar. Quando eu finalmente entendi que riqueza não começa no banco, mas no comportamento, foi como levar um tapa de realidade. E dói, porque por muito tempo eu acreditei que o problema era a economia, o governo, o salário, a falta de oportunidades. Mas um dia eu li em Provérbios: o sábio guarda para o futuro, mas o tolo gasta o que tem. E, com humildade, eu precisei admitir, eu estava vivendo como um tolo. Não porque eu fosse irresponsável, mas porque ninguém tinha me ensinado outra forma. E talvez você se identifique com isso. Quantas vezes seu salário acabou antes do mês? Quantas vezes você prometeu começar a economizar quando ganhar mais? Quantas vezes você comprou algo só para sentir, mesmo que por minutos, que estava recompensando o cansaço? E depois veio a culpa, o boleto, o estresse. Parece familiar. A ciência explica isso hoje. 65% das pessoas gastam emocionalmente, não racionalmente. O cérebro busca alívio imediato, não construção futura. E olha como é curioso. A Bíblia já falava exatamente sobre isso muito antes da psicologia existir. Deus sabia que, sem disciplina, nossa natureza nos levaria ao desperdício. Eu vivi isso de forma constrangedora. Aos 25 anos, depois de 6 anos trabalhando, meu mentor me perguntou: Jim, quanto você guardou até agora? Eu ri, achando que ele estava brincando. E respondi: nada. Ele me olhou por alguns segundos, e disse com calma, mas firmeza: então a vida te pagou, e você não pagou a vida de volta. Eu nunca esqueci aquela frase. Meu rosto ficou quente, meu estômago embrulhou, e pela primeira vez eu senti vergonha não da minha realidade, mas dos meus hábitos. Porque é fácil justificar: eu ganho pouco, está tudo caro, é impossível economizar hoje em dia. Mas sabe quando realmente importa decidir o que fazer com o dinheiro? Quando ainda é pouco. Se você não sabe administrar 100, nunca vai administrar 1000. E eu precisei aprender isso enfrentando a verdade. A riqueza não começa quando o dinheiro chega, ela chega quando o comportamento muda. E olha o que mais descobri: muita gente teme o dinheiro. Tem medo de prosperar. Tem medo de parecer ganancioso. Tem medo de se distanciar das pessoas. Mas o dinheiro não muda ninguém, ele amplifica quem você já é. Nas mãos de alguém guiado por Deus, o dinheiro vira ferramenta, não ídolo. Mary Kayesh, uma mulher de fé que construiu um império bilionário, dizia que prosperidade é consequência de servir ao próximo com excelência. E ela viveu exatamente isso, com propósito, generosidade e integridade. Não foi sorte, foi princípio. Agora me diga, por que tanta gente luta para ganhar dinheiro, mas não dedica 10 minutos para aprender a lidar com ele?
Porque a pessoa passa anos estudando para conseguir um emprego, mas nunca estudou sobre finanças? Será que é falta de capacidade, ou apenas medo de encarar a realidade? Porque admitir que a vida financeira não vai bem exige coragem. E coragem é fé em movimento. Eu precisei exercitar essa coragem de forma simples. Criei um hábito. Toda vez que eu recebia $1, separava uma parte. No começo, parecia ridículo, tão pouco que eu quase desistia. Mas toda disciplina começa parecendo pequena. E um dia eu percebi que aquilo não era sobre dinheiro, era sobre identidade. Eu estava me tornando alguém que honra o que recebe. E quando você cuida bem do pouco, Deus confia o muito. Hoje, a maioria das pessoas vive em um ciclo silencioso. Trabalha, paga contas, compra algo para aliviar a ansiedade, repete. Sem perceber, vão trocando o futuro por 5 minutos de prazer. E eu não digo isso para julgar, eu digo porque eu fui essa pessoa. E só saí desse ciclo quando parei de perguntar quanto eu ganho, e comecei a perguntar o que eu faço com o que eu ganho. Então, se você me permite um convite, não precisa ser para sempre, só por 30 dias, toda vez que receber dinheiro, qualquer quantia, separe 10%. Não importa se é pouco. Não importa se ninguém vê. Não importa se parece inútil. Porque o objetivo não é enriquecer em 30 dias, é provar para si mesmo que você está no controle, e não o dinheiro. Essa é a verdadeira liberdade financeira. E quando você domina o dinheiro, algo extraordinário acontece. O medo diminui. A ansiedade diminui. O futuro começa a parecer possível, alcançável, real. Porque riqueza não é um destino, é um hábito. É uma decisão diária, silenciosa, invisível aos outros, mas profundamente visível a Deus. E Ele honra isso. Eu sei que talvez você não tenha começado bem. Nem eu comecei. Mas isso não importa. Porque riqueza não é sobre onde você está, é sobre para onde você decidiu ir a partir de agora. E a decisão não acontece na carteira, acontece no coração. Eu aprendi que a fé abre portas, mas é o trabalho que atravessa por elas. E, por muito tempo, eu achava que acreditar já era suficiente. Eu dizia, um dia minha vida vai mudar. Mas continuava fazendo exatamente as mesmas coisas. Até que a Bíblia me confrontou, a fé sem obras é morta. Não é incompleta, não é fraca, é morta. E quando algo está morto, não produz frutos. Foi nesse momento que eu percebi que não bastava pedir a Deus, eu precisava caminhar com Ele. E talvez você conheça essa sensação. Você ora, sonha, deseja, mas quando chega a segunda-feira, tudo continua igual. Você vai para um trabalho que não inspira, faz o mínimo necessário, torce para o dia passar rápido e espera que algo extraordinário aconteça sozinho. Mas me diga com sinceridade, como a vida pode te oferecer o máximo, se você entrega o mínimo? Como colher uma grande colheita com sementes lançadas pela metade? A ciência já provou isso. 80% das pessoas estão insatisfeitas com a própria vida profissional, mas menos de 10% fazem algo constante para mudá-la. Não porque são preguiçosas, mas porque estão com medo. Medo de falhar, medo de tentar, medo de ouvir não, medo de descobrir do que realmente são capazes. E o medo é confortável, porque ele não exige movimento. Mas Deus não trabalha na zona de conforto, Ele trabalha no território da coragem. Eu vivi isso de forma quase cômica, ou trágica, dependendo do ponto de vista. Quando comecei a dar palestras, eu imaginava auditórios lotados, aplausos, reconhecimento. E na primeira noite, apareceram 6 pessoas. 6. E 2 estavam lá apenas porque erraram de sala. Eu poderia ter ido embora, reclamado, dito quando eu tiver um público maior, aí sim vou me esforçar. Mas naquele instante, algo dentro de mim disse, Jim, se você não honra o pequeno, nunca receberá o grande. Então eu entreguei o melhor discurso da minha vida para 6 pessoas. E meses depois, uma delas me indicou para um evento que mudou toda a minha carreira. Naquele dia eu aprendi, Deus testa primeiro a sua entrega, antes de te confiar a recompensa. E é por isso que eu sempre pergunto, você está esperando motivação para agir ou permitindo que a ação gere motivação? Porque a maioria das pessoas acha que primeiro precisa sentir vontade para depois começar. Mas é exatamente o contrário. Quando você age, o cérebro libera dopamina e a vontade aparece. A ciência e a Bíblia concordam nisso. Movimento gera vida. Até Jesus escolheu discípulos que estavam trabalhando, não descansando. E olha o que é interessante. Quando você age com propósito, oportunidades começam a surgir onde antes não existiam. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou.
Quando você passa a enxergar trabalho como instrumento divino, e não como castigo, suas mãos deixam de carregar peso, começam a carregar destino. Olhe, por exemplo, para Kurt Warner, um cristão que trabalhou anos empacotando mantimentos em um supermercado antes de se tornar MVP do Super Bowl. Ele não sabia quando a oportunidade chegaria, mas sabia que quando chegasse, ele precisaria estar pronto. E estava. Ele não esperou a vida melhorar para agir. Ele agiu até a vida melhorar. Esse é o poder da combinação entre fé e trabalho. Então eu te faço algumas perguntas, não para te acusar, mas para te despertar. Você está dando ao seu emprego apenas o suficiente para não ser demitido? Você está investindo tempo no seu propósito, ou só esperando que ele bata a porta? Quando foi a última vez que você fez algo difícil, mesmo sem vontade? Porque é exatamente aí que a transformação começa. E não pense que excelência é perfeição. Excelência é intenção. É compromisso. É fazer o seu melhor com os recursos que você tem hoje. É estudar 20 minutos por dia. É se dedicar quando ninguém está olhando. É manter a promessa que você fez a si mesmo. É continuar mesmo sem aplausos. A verdadeira prosperidade nasce nos bastidores, muito antes do palco aparecer. Então, se você me permite, aqui vai um desafio simples, mas poderoso. Pelos próximos 10 dias, dedique 1 hora diária, uma única hora, a algo que constrói seu futuro. Não o futuro da empresa onde você trabalha, não o futuro das expectativas dos outros, o seu futuro. Pode ser estudar, planejar, treinar, criar, empreender, organizar, escrever, servir. Mas faça com intenção, como se Deus estivesse observando, porque Ele está. E depois me diga se a sua energia não mudou, se sua autoestima não cresceu, se suas ideias não começaram a se multiplicar. Porque quando você faz a sua parte, Deus faz a parte que você nunca conseguiria sozinho. A vida não recompensa quem espera, recompensa quem se apresenta. Eu aprendi que milagres existem, sim. Mas quase sempre, eles chegam disfarçados de trabalho. E quando você entende isso, percebe que a vida não está contra você, ela está te convidando a participar. Não para ser espectador, mas construtor. Não para sobreviver, mas para florescer. Porque você não foi criado para meio esforço, meio compromisso, meia existência. Você foi criado para a plenitude. E a plenitude começa quando você decide agir. Hoje. Não quando for fácil. Não quando sobrar tempo. Hoje. Eu descobri tarde demais que ter dinheiro e ter uma vida rica são coisas completamente diferentes. E eu precisei olhar bem no espelho para admitir isso. Porque por muitos anos, eu achava que, quando ganhasse mais, eu finalmente seria feliz, teria paz, sentiria propósito. Mas um dia percebi que, se a felicidade não cabe no pouco, ela também não cabe no muito. E a palavra de Deus já dizia isso com perfeição: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é sobre o que você acumula, é sobre quem você se torna enquanto caminha. E a ciência, curiosamente, confirma isso hoje. Pesquisas mostram que, depois de certo ponto financeiro, o aumento de renda não amplia a felicidade, mas propósito, relacionamentos, espiritualidade e contribuição ampliam. Ou seja, o ser humano não foi criado apenas para sobreviver. Fomos criados para pertencer, servir, amar, crescer. O dinheiro pode comprar conforto, mas não significado. E significado não está à venda. E eu precisei aprender isso na prática. Houve uma época em que eu estava viajando tanto, palestrando tanto, produzindo tanto, que tudo se misturou: sucesso, agenda, compromissos, expectativas. E, apesar de estar vivendo o que eu sempre quis, eu senti um vazio silencioso, quase imperceptível, daqueles que ninguém vê, mas que consome por dentro. Uma noite, eu estava jantando sozinho em um hotel, depois de um evento enorme, e percebi, eu não tinha com quem dividir aquele momento. O restaurante era bonito, a comida era cara, mas a cadeira à minha frente estava vazia. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti bem-sucedido, eu me senti solitário. Não chorei, não dramatizei, só fiquei ali, em silêncio, e entendi que eu estava construindo riqueza pela metade. Foi nesse período que encontrei alguém para compartilhar a vida, e tudo mudou. Não financeiramente, emocionalmente. Porque dividir um sonho é mais valioso do que conquistá-lo sozinho. E naquele momento eu aprendi uma das lições mais lindas da minha vida. Prosperidade não é algo que você segura nas mãos, é algo que você vive no coração. O sorriso certo, a conversa certa, o abraço certo, valem mais do que qualquer patrimônio. E talvez você conheça essa sensação. Talvez você tenha dinheiro, mas não tenha paz. Talvez tenha conquistas,
mas não tenha descanso. Talvez tenha acumulado coisas, mas tenha perdido tempo. E o tempo, ao contrário do dinheiro, não volta. Já percebeu como o mundo te aplaude quando você está ganhando, mas é o silêncio que te revela quem realmente é feliz? Já percebeu que pessoas com muito menos parecem muito mais plenas? Eu sempre digo que estilo de vida não é luxo, é intenção. Não é gastar muito, é valorizar certo. Uma rosa entregue no momento certo vale mais do que um presente caro entregue tarde demais. Um jantar simples com alguém que você ama vale mais do que a mesa mais cara rodeada de pessoas que apenas te toleram. A Bíblia não diz viva impressionando. Ela diz viva em amor. E existem pessoas que entenderam isso lindamente. Como Tim Tebow, por exemplo. Ele tinha fama, dinheiro, holofotes. Mas decidiu que sucesso sem propósito não era sucesso, era desperdício. Então transformou influência em serviço, recursos em impacto, vitórias em cuidado ao próximo. E hoje, quando falam dele, não lembram apenas do atleta, lembram da compaixão, da fé, da vida dedicada ao que realmente importa. Esse é o tipo de riqueza que o tempo não consegue corroer. E eu te pergunto, com carinho, você está construindo uma vida que gostaria de viver, ou apenas uma vida que gostaria de mostrar? Você está colecionando coisas, ou memórias? Você está buscando status, ou significado? Quando você olha ao redor, vê pessoas, ou vê objetos substituindo afetos. Porque viver para impressionar é cansativo, mas viver para expressar gratidão é libertador. A verdadeira abundância é quando você acorda com paz, dorme com propósito e, no meio disso tudo, consegue sorrir. Não importa o tamanho da sua casa, se ela não tem risadas. Não importa o modelo do seu carro, se você não tem para onde ir com alegria. Não importa o saldo na conta, se a alma está em déficit. E não, isso não significa abandonar o dinheiro ou ter vergonha dele. Dinheiro é uma bênção quando usado com sabedoria. Deus nunca pediu pobreza, pediu responsabilidade. O problema não é possuir, é ser possuído. O dinheiro deve ser servo, nunca senhor. Então, se você me permite um convite, não precisa ser para sempre, só pelos próximos 5 dias, escolha viver com mais intenção. Ligue para alguém que você ama. Perdoe alguém. Faça uma refeição sem mexer no telefone. Caminhe devagar. Agradeça pelo que já tem. Observe o céu. Dê algo a alguém que não pode te retribuir. Esses gestos não custam nada. E, ainda assim, são riquezas. Porque, no final, a vida não vai perguntar quanto você ganhou, vai perguntar quem você se tornou. E quando você vive com propósito, amor, generosidade, presença e fé, algo extraordinário acontece. Você percebe que já era rico, só não sabia ainda. E aí, tudo o que vier depois. Dinheiro, oportunidades, conquistas, deixa de ser necessidade e se torna consequência. Uma consequência bonita de um coração alinhado com Deus. Se existe algo que eu quero que você leve com você, é isso. A verdadeira riqueza começa dentro, na fé que você escolhe nutrir, nas palavras que você decide afirmar, nas ações que você pratica diariamente. Quando seu coração, sua mente e seu comportamento se alinham com o que Deus já declarou sobre você, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna propósito. Nada é mais transformador do que isso. E se esse pensamento fez sentido para você, então não pare aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na tela agora é o próximo degrau dessa jornada, e juntos, vamos subir mais um passo rumo a uma vida mais sábia, mais consciente, mais forte. 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos continuar crescendo.